Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional! Surpreendente! Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de Teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa então o nosso debate, o Debate Melodia nesta manhã. Manhã maravilhosa de sexta-feira, 25 de janeiro de 2019. Então, a partir de agora, você interagindo, você participando efetivamente aqui do nosso debate através do nosso site, o site da nossa Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também. Você participa aqui com a gente no 99907-0097. Muito bom saber que você está aí participando aqui com a gente, interagindo também aqui com os nossos debatedores, interagindo aqui com a Rádio Melodia. Então quero você participando efetivamente aqui do nosso debate. Pesquisa do dia. A nossa pesquisa do dia hoje, perguntando se o seu coração realmente está limpo. Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber para a gente discutir aqui este assunto, a dama da mesa, a doutora Sayonara Marques, da PIB do Recreio, o pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus Central, no Gato Preto, em São João de Meriti, o pastor Rivelino Márcio, da Igreja da Comunidade Bethesda, no Rio de Janeiro, e também o pastor Alessandro Alvarenga, da Igreja do Nazareno, em Nilópolis. Vamos começar então o nosso debate orando. O pastor Edilson Carlos vai estar orando, abrindo o nosso debate. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos, Senhor, mais uma vez,
que a tua bênção esteja sobre nós, que a sabedoria esteja sobre nós, de maneira que o que for falado sirva de instrução e de orientação para os milhares de ouvintes que estão ligados na Rádio Melodia esperando uma resposta. Por isso, Senhor, precisamos com certeza da sua ajuda. Seja conosco, em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje o nosso tema, a resposta é personalíssima. E não há uma receita, não é? Seu coração realmente está limpo? De tantas coisas que estamos vivenciando, tantas coisas, tantas decepções. Cada momento viu uma traição, a cada instante, não é? Uma covardia. Seu coração, nisso tudo, como é que ele está? A Bíblia traz para todos nós que de tudo, e eu tenho um receio quando a Bíblia fala tudo, porque quando ela fala tudo, é de fato tudo. De tudo que se deve guardar, guarda seu coração. E como é que está o seu coração? Realmente está limpo? Precisa de tratamento? Tem que resolver algumas coisas? Falta disposição? O que falta? Como é que está seu coração? Vamos então para o debate? Pastor Alessandro Alvarenga, meu querido irmão, que bom tê-lo aqui nesta manhã, bom dia! Bom dia, meu pastor Léo do Carmo, bom dia aos debatedores, bom dia a cada um dos ouvintes que nos ouvem aqui, que nesta manhã possa ser uma manhã assim de reflexão, de quebrantamento. E você tocou exatamente no versículo, o primeiro versículo que veio no meu coração foi justamente esse versículo que quem nos orienta ou quem compartilha conosco dentro da sua sabedoria dada por Deus foi o próprio Salomão. E ele trabalha muito essa questão sobre o que você deve guardar. Salomão, ele trabalha a ideia, o conceito de que na vida a gente tem muitas coisas preciosas. E ele não condena, ele não critica as pessoas que têm cuidado com determinadas coisas. Ele fala assim, olha, nós temos que cuidar de muitas coisas, mas sobre todas as coisas que nós devemos guardar, a mais importante é justamente a questão do nosso coração. E quando nós encontramos ou lemos a Bíblia ela ressalta várias vezes, ou existem várias passagens que dão referência sobre o coração. E muitas vezes as pessoas confundem, não conseguem entender o que é o coração. É esse músculo que bate no nosso peito, que nos mantém vivos, quando na verdade não é. O que a Bíblia fala do coração é quem nós somos no nosso íntimo. É qual é a nossa essência, o que nós guardamos. O salmista Davi, ele também pede assim, Deus, cria em mim um coração puro e também renova em mim um espírito reto. Quando Salomão ele pede isso, ele fala dessa questão do coração, ele em nenhum momento ele fala que Deus vai fazer isso por você. Eu acho que eu quero começar a minha fala trazendo essa responsabilidade para cada um de nós. Porque muitas vezes nós achamos que é Deus que tem essa responsabilidade, quando na verdade somos nós. E quando o mundo fala de blindar, dá-se a ideia de proteger, de fechar, de resguardar. Mas Salomão está dando uma ideia diferente. Ele fala assim, olha, quando fala de guardar, não é fechar, porque tem muita gente com o coração fechado. Ah, eu fechei meu coração para tal pessoa. Ah, eu fechei meu coração para determinados sentimentos. Eu não amo mais porque eu já me decepcionei. E é justamente o contrário, porque Salomão ele faz um paralelo do coração com a fonte. E fonte, quanto mais aberta ela estiver, e o inimigo ele faz justamente o contrário. Ele quer entulhar. Ele quer fazer com que o teu coração se feche. Quando, na verdade, Salomão nos pede, deixe o seu coração aberto para que o Espírito Santo venha trabalhar. Tá aí. Pastor Rivelino Márcio, que bom também, meu pastor, tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia! Que prazer, mais uma vez, estar aqui no Debate Melodia, que é simplesmente fantástico, né, Léo? A gente anda por aí. Muitos abraços, Léo, para você. Amém. Mais de 500, obrigado, tá? Obrigado. Depois eu transmito aí todos os 500. Tá bom, meu irmão. Parabenizando mais uma vez a escolha do tema, extremamente importante e impactante. Porque quando você lê o tema que é enviado para nós, você fala assim, poxa, simples. Aí você lê a segunda vez, já não é tão simples. Aí lê a terceira vez, vai complicando cada vez mais. Mas eu queria citar o texto, que é a base da pergunta, que está em Mateus 5:8, que diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
Quando eu olho para esse texto, eu acho que a visão de Jesus, ele está falando aqui sobre bem-aventuranças, bem-aventurados, como é feliz, ele está falando sobre uma prática que traz um resultado. Qual é a prática que traz resultado? Eu sou bem-aventurado, se eu limpar o meu coração, eu verei a Deus. Quando é que eu vejo a Deus? Quando eu tenho um coração limpo. E Jesus aqui não está falando de coração do órgão, né? Que é o órgão muscular, que bombeia o sangue, que bate 72 vezes por segundo e 140 em atividades físicas e que pesa de 300 a 400 gramas. Não é esse coração. É o coração que guarda todos os sentimentos, amargura, ódio, amor, perdão, alegria. Na verdade, Jesus está falando sobre o interior. E aí, para o ouvinte entender, basicamente eu quero falar, aquele texto de Samuel, quando Deus manda Samuel escolher o rei, e Samuel chega na casa de Jessé e fala assim, é esse aqui. Ele olha para o exterior. Porque, na verdade, Deus não está preocupado com o nosso exterior, Deus está preocupado com o nosso interior, com o coração. Porque no coração está todas as fontes. E aí Jesus, em Marcos 7, 6 e 7, Eliel, acho lindo o que Jesus diz, baseado em Isaías. Ele fala assim, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Jesus quer dizer? Há uma incoerência entre o que vocês falam e o que vocês vivem. O que é importante para mim é o que tem no teu coração. O que é que tem no teu coração? Muitas vezes eu converso com algumas pessoas e eu vejo que elas demonstram uma aparência, demonstram uma atitude que não é condizente com aquilo que realmente elas estão vivendo, estão pensando, que é a fonte do coração, está ali no coração. Então, se há alguma coisa de ruim no teu coração nessa manhã, nesse debate maravilhoso, é hora de nós limparmos, porque a palavra aqui, Eliel, é limpar. Então, você pode ter dito aqui, não sei como é que foi a pesquisa, Eliel, porque quando eu vi estava 59, hoje é manhã de limpeza. Então, o Espírito Santo é especialista em limpar, lembrando de que quem faz essa limpeza somos nós. Nós transferimos para Deus algo que compete a nós. Essa limpeza somos nós que fazemos. Hoje a gente tem que abrir o coração e dizer, Espírito Santo, eu te permito que tu venha limpar o meu coração para que eu possa ver a Deus. Qual é a consequência? Verão a Deus. Tá aí. Muita alegria nesta manhã, recebendo aqui a doutora Sayonara Marques. Que bom, obrigado aí por aceitar mais uma vez o nosso convite. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. Eu que agradeço por estar aqui num tema tão relevante. O tema que realmente, seu coração está limpo, ele nos traz uma reflexão só por você ler o tema, né? Muito importante e relevante, realmente. Pois é, essa questão que estamos discutindo aqui, doutora Sayonara, no campo da psicologia, no campo da mente, né? Porque nós estamos falando aqui exatamente essa questão do interior. Essa questão de personalidade, tem gente que tem a personalidade mais forte, né? Aí tem mais dificuldade de perdoar, de lidar com isso. Tem gente que acumula mais essas coisas. Como é que é isso? Como é que se dá isso? Vamos lá. Primeiro, quando a gente se pergunta, meu coração realmente está limpo? É hora de você primeiro entender o que é um coração limpo. E a palavra diz que um coração limpo é o coração daquele que obedece à verdade, né? Isso aqui está em 1 Pedro 1,22. Então, dito isso, eu já sei o que é ter um coração limpo. Então, eu preciso fazer uma análise agora de mim. O que eu penso, o que eu falo, como eu ajo, né? O que eu sinto. Está de acordo com a vontade de Deus? Para que meu coração realmente seja obediente a Ele e esteja limpo? Será que aqueles estímulos que eu recebo e que eu ainda tenho certas sensações não precisam ser tratados? De repente são impulsos, né, guardados ali, recalcados, que precisam ser trazidos à tona para serem tratados? Então, assim, existem personalidades diferentes, é verdade, uns mais difíceis de perdoar e que guardam e que acham até que já perdoou, mas está ali recalcado, é por isso trazer do inconsciente para o consciente. Se você não consegue no autoanálise, você busca um analista para te ajudar nisso, porque você precisa tratar, você não precisa guardar, você tem que tratar. E aí, feito isso, você vai ver que tudo que você pensa, ele reflete nas suas atitudes, nas suas falas e nos seus pensamentos. E aí eu trouxe um trecho bíblico que é interessante, que vai respaldar isso, que diz em Provérbios 4:23, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então a gente precisa sempre, todo dia e sempre, estar fazendo autoanálise daquilo que eu penso, porque dentro do meu pensamento, ele vai trazer sentimentos e atitudes e palavras, tudo originado através daquilo que eu penso. Tá aí.
Pastor Edilson Carlos, que bom também, meu pastor, tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. É uma coisa interessante, o Espírito Santo, ele atua aqui nessa rádio desde a escolha do tema até a conclusão desse dia, porque realmente eu classifico isso aqui como, igual quando Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? Uma resposta bem simples, como o pastor Riverino disse, amo. Na terceira já foi uma resposta baseada na reflexão e na verdade. Então são os temas que são colocados aqui na rádio, que tem uma simplicidade tão grande, mas na mesma proporção à profundidade. É uma coisa impressionante, só pode vir de Deus. Mas sobre o tema interessante, todo mundo falou aqui de uma forma bem nítida, porque o coração limpo ele é importante. E o coração limpo ele é importante para a própria pessoa. Não é? É igual o perdão. O perdão, o efeito maior é para quem perdoa do que para aquela pessoa que está sendo perdoada. E o pastor Alessandro, ele colocou de uma forma bem forte, no sentido de que sou eu, como pessoa, que devo decidir se o meu coração vai estar limpo, se eu vou perdoar ou não. E às vezes a gente não quer perdoar, não quer que o nosso coração esteja limpo, e responsabilizamos Deus como se Deus fosse culpado do nosso coração estar com a raiz de amargura, com inveja, com ciúme, com ira, quando na verdade fui eu que escolhi colocar isso dentro do coração. A decisão foi minha. A vida, ela sempre apresenta as opções. Então, dentro das opções apresentadas, eu escolhi. Meu coração vai ficar sujo, eu não vou perdoar. Então, esse tema é interessante porque o próprio Senhor Jesus disse, vós estáis limpo pela minha palavra. Então, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, o ponto inicial é, tudo ali vai estar limpo. A partir dali, a administração será nossa, porque a gente já conhece. Eu que vou administrar esse negócio. Eu devo perdoar? Devo perdoar. Eu devo estender a mão? Devo estender a mão. Eu devo colocar coisas boas dentro do meu coração? Eu devo colocar coisas boas dentro do meu coração. Só para exemplificar, encerrando esse primeiro momento, normalmente quando a gente está com o nosso carro andando na rua e vem um caminhão de lixo, não desrespeitando os trabalhadores, mas normalmente nós nos afastamos. Por quê? Ou é pelo cheiro, ou pelo tamanho do carro, porque aquele momento é indesejável e porque aquele carro está cheio de lixo. Às vezes, pastor Eliel, tem gente que o coração está tão sujo, tão ruim, que as pessoas começam a se afastar daquela outra pessoa e a pessoa não sabe por que as pessoas estão se afastando dela. É porque o coração está sujo, cheio de lixo, já está cheirando mal. E um coração bom, não. Um coração limpo, ele atrai as pessoas. Então, o ouvinte ele pode escolher ter um coração limpo ou um coração sujo. Só que as consequências também serão na mesma proporção. Tá aí. Bom, eu aguardei aqui a primeira rodada para trazer o resultado parcial da pesquisa, para de repente não influenciar, né? De repente talvez a mesa, né? O seu coração realmente está limpo? Nesse momento aqui, resultado parcial, 66% dizendo que não. E olha que nós estamos falando por um público eminentemente evangélico, de alguém que faz parte de alguma igreja evangélica. E, sobretudo, esse resultado, pastor Alessandro, me traz assim além da responsabilidade de todos os dias, de todos que participam aqui do debate, me traz um conforto no sentido de que o fato de reconhecer de que o coração não está limpo já é o grande passo, ou o primeiro passo para a gente começar a resolver, a se curar, a começar a tratar isso, não, pastor Alessandro? Com certeza. Deixa eu só ressaltar uma coisa. Ter um coração magoado não é a mesma coisa de ter um coração ruim. Então, acho que isso é muito importante porque nós somos humanos. Então, quando 66% dos entrevistados dizem assim, olha, o meu coração, ele não está limpo, mas eu posso garantir que o coração dessas pessoas não é um coração ruim, maldoso, maléfico. E Jesus, ele trata esse assunto com uma seriedade e com uma profundidade tão grande, dentre tantas coisas que ele poderia falar de importante, céu, salvação, arrependimento. Ele fala que a maioria dos males que o mundo vive, pastor Eliel do Carmo, a maioria dos males que o mundo vive é fruto não da atuação. O inimigo, ele tem até uma influência, mas ele não é o causador das guerras. As guerras foram criadas por quem? É o diabo que criou a guerra. Não é, ele pode influenciar,
mas é do coração. Jesus fala isso, ó, não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Os adultérios, da onde que veio? É um coração que começa a maquinar esse sentimento. Aí vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os homicídios, as maldades, as guerras, a mágoa, a mentira, a falsidade, o ódio. Tudo isso vai brotando de um coração que muitas vezes eu não vejo dificuldade em ter um coração limpo. Mas a maior dificuldade, o maior desafio é manter esse coração limpo. Tá aí. Sobretudo, pastor Rivelino, a questão. E a gente vai, aí não tem jeito. Biblicamente, a nossa base, a gente vai para Davi, lá no Salmo 51. Fiquei o tempo todo refletindo sobre esse assunto. A oração dele, de tanta coisa que ele podia pedir, que ele tinha que pedir, ele chega exatamente no ponto alto. Vai dizer, então faz o seguinte, então cria em mim. Então se é para criar, porque ele não tinha. Não é? Tinha algum vazio ali. Então cria em mim. Aquele que cria todas as cria em mim um coração puro. Ou seja, essa deve ser a nossa oração, porque às vezes a gente não sabe a intensidade, muitas das vezes, da ofensa, da mágoa, da dificuldade que a gente passa. Não, pastor Rivelino? Com toda certeza, uma das coisas mais importantes, mais bonitas, mais nobre, mais linda de um ser humano é reconhecer a sua limitação. Eu acho que o Salmo 51, pastor Eliel, é um reconhecimento de Davi à grandiosidade de Deus e o tamanho dele. Fala, Senhor, eu não estou conseguindo. Talvez esteja alguém nos ouvindo, no carro, em casa, não me importa o local, mas esteja nos ouvindo esse debate que tem uma dimensão maravilhosa, e deve estar perguntando assim, eu não consigo. Por que você então não faz como Davi? Vai na presença do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e pede a ele ajuda. Interessante que Provérbios 23:19 diz assim, filho meu, sede sábio, guie retamente o teu coração no caminho. Ou seja, quem guia sou eu. A direção do meu coração está em mim. E aí tem outro texto que eu fiquei assim, à noite ontem, impressionado, que Jesus está falando dos fariseus e escribas. Ele diz assim, Jesus diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o interior do copo e do prato, mas por dentro fica sujo. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. O exterior não muda, pastor Eliel, o meu interior, mas o meu interior muda o meu exterior. Davi era rei, Davi tinha tudo, Davi tinha matado o grande guerreiro de Gate, ele tinha um sucesso aparente maravilhoso, e por dentro? Talvez a gente esteja aqui falando muito aqui, e eu quero sempre bater nessa tecla, de que Jesus, em Mateus 5:8, ele está atingindo o inatingível, ele está indo no coração, que só ele vai. Ele toca onde ninguém toca, ele atinge onde ninguém atinge, o coração do homem. Não adianta a gente ter uma aparência bonita, a gente ter um nome bonito, a gente ter um ministério bonito, um ministério próspero, quando dentro de nós está tudo arrebentado, pastor Eliel. Davi diz, Senhor, cria em mim, Senhor, me ajuda. Eu preciso ser ajudado por ti, Senhor. E aí esse texto de Jesus em Mateus, Eliel, que ele fala assim, limpa dentro, limpa o copo por dentro. Se você limpar o copo por dentro, por fora ele estará limpo. Tá, olha que maravilha a gente poder estar na igreja, estar com as pessoas e as pessoas estar com você pela beleza que você tem dentro de você. Isso é a coisa mais impressionante. Pois é, doutora Sayonara, por que essa dificuldade da gente reconhecer também isso? Às vezes, e aí a gente cria aqui o nome da hipocrisia, né? Nesse sentido, da hipocrisia, que a gente às vezes tem que se mostrar pro outro que a gente tá muito bem, a gente às vezes tem que esconder, às vezes tá tipo uma mola encolhida, a ponto de explodir, mas tem que se apresentar para as outras pessoas. Por que o nosso meio favorece tanto isso, hein? Vou explicar para você de uma forma bem resumida. A nossa falha, o nosso erro nos constrange. Então, muitas vezes, hoje vocês têm visto que o número de suicídio de líderes, né, de pastores, está aumentando. Mas por que isso tem acontecido? Porque a minha falha não pode ser explicitada. Eu sou visto como um modelo, alguém perfeito, e não sou. Então eu preciso de tratamento, né? Hoje eu mentorio mulheres e esposa de pastores e mulheres líderes para que elas tenham justamente, não seja esse sepulcro caiado, mas tenham justamente a sua essência limpa e verdadeira. Assuma diante de mim que vou estar lá de uma forma neutra, escutando, fazendo uma escuta e a ajudando no tratamento, e ela possa falar ali diante de mim
tudo que é podre dentro dela para ser tratado. Ela pode fazer isso diante de Deus, de alguém que ela confie, mas ela precisa falar. A gente acredita na cura pela fala. Mas se você não admite isso, você recalca. Se você recalca, você continua podre. Você não está tratado, você não está limpo. Precisa haver essa admissão. A outra coisa que eu tenho visto muito e tem sido muito questionado aí no meio cristão é assim: como eu posso ser limpo se eu sou pecador? E aí eu fui fazer um estudo ontem a esse respeito e trouxe aqui em 1 João 1, 7-9. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, olha a importância do confessar, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Então é necessário que você tenha essa fala com o Pai, real. Senhor, por exemplo, eu ainda fofoco e penso mal das pessoas. E é bom que você fale para alguém que você confie, até para que você tenha esse apoio, dessa ajuda, desse suporte. A palavra diz que a gente deve suportar, né, um ao outro, dar suporte. Então, ao invés de nos envergonhar, a gente precisa tratar e não conter, né, reter, recalcar isso. A gente precisa de ajuda, né? Tá aí. Não vou nominar os ouvintes que estão participando aqui não, tá bom? Você fica à vontade aí para participar aqui com a gente, tá? Ouvinte São Gonçalo, aí tá bom. Aqui, seria hipócrita se dissesse que sim, pois é o que me faz não ser um servo fiel ao Senhor, que diz que sejamos puros como uma criança, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. Outro ouvinte, Cascador, o negócio estreitou hoje aqui, sinceramente. Não, meu coração não está tão limpo como deveria. Obrigado pela participação aqui com a gente. Araruama, o meu conceito sobre pureza de coração está ligado à opção de vida e conduta ética e moral, espiritual e social. O salmista Davi fala: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. E aí, pastor Edilson Carlos, pra gente começar aqui, a gente começa a tratar disso confessando. Não existe uma outra maneira, pegando aqui o gancho que a doutora Sayonara elencou aqui, uma outra maneira da gente começar a resolver isso, a não ser colocando isso para fora. E aqui também reside um outro problema. Com quem? Para quem? Quem é que pode ouvir? Esse também é um outro problema. Aliás, esse é um outro debate. E aí, pastor Edilson? É verdade. A doutora Sayonara até falou que realmente precisamos ter uma proximidade com Deus muito forte, real e verdadeira. Eu acho que realmente isso acaba entrando também numa seara que nós, cristãos, nos relacionamos com Deus como se Deus fosse um ser abstrato. É simplesmente uma figura, um Deus. Mas não nos relacionamos Ele como uma pessoa real, verdadeira, um Deus que ele é um psiquiatra, que ele é um psicólogo, que ele é um terapeuta, que é um médico. Deus é tudo isso. E às vezes queremos ouvir a voz ou pegar conselhos aonde não tem fonte segura para fornecer esse conselho. Mas olha só, foi falado aqui de Davi. Davi entrou no seu quarto de oração e disse: Deus, cria em mim, como foi falado. Então ele se relacionou com Deus ali como um Deus verdadeiro, real, um Deus concreto. Olha, eu estou com um problema, estou confessando que o meu coração não é bom, não é puro. Há problemas aí, porque ele faz essa oração depois do adultério, então ele visualiza a impureza do coração dele, talvez nesse aspecto. Ele fala isso com Deus, ele chama Deus para conversa. Olha, Senhor, estou com problema, eu preciso da sua ajuda. Então, eu acho que o ouvinte que está com o coração nesse estado, ele tem que falar realmente com Deus. Entrar no quarto de oração, pastor Léo, parar com a hipocrisia, porque nós somos hipócritas quando mentimos para Deus. Parar com fingimento para com Deus é rasgar o coração. Senhor, estou com problema, estou com dificuldade, me ajuda nisso. Eu acho que é com Deus, primeiramente, se precisa falar. É a pessoa certa, exata. Aí Deus tem a solução, porque ele é o psicólogo, o psicoterapeuta, ele é o médico, a resposta certa, na hora certa para tudo, e vai resolver sim o problema.
Tá aí. Bom, a gente já vai pro intervalo. Volta já com a segunda parte. Eu quero você aqui comigo já na volta aqui. Muitas participações também aqui. Então fique à vontade para poder participar aqui do nosso debate. A gente volta já. Estamos apresentando Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional, surpreendente, você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador, formação ministerial e pastoral, vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil. Pois é, já de volta, hein, com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema Seu Coração Realmente Está Limpo? Estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Edilson Carlos, com o pastor Rivelino Márcio, com o pastor Alessandro Alvarenga e também com a doutora Sayonara Marques, e você participando aqui com a gente. Nova Iguaçu, o ouvinte participa com a gente, tudo de bom, creio que meu coração está limpo, sim, pois não levo mais as coisas ruins do coração, isso é ter um coração limpo. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Outro ouvinte, Maricá, no processo de limpeza, a confissão é fundamental, pois confessamos diante dos homens, ali está o terceiro confessado, aí some o pecado. Deus acaba esquecendo quando você confessa. Ela está dizendo isso aqui, texto tanto trucadinho aqui, mas deu para entender. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Senador Camará, Jesus disse que os limpos de coração verão a Deus. Temos que estar com alegria no coração, com paz e pensar no bem. Isso só vem com Jesus em nossas vidas. Parabéns pelo debate Melodia. Obrigado a você aí pelo carinho, pela participação aqui com a gente. Eu quero voltar aqui, pastor Alessandro, bater nessa tecla dessa dificuldade. Eu acho até que é uma questão cultural no sentido humano, que eu quero dizer, essa dificuldade da gente confessar, né? Porque confessar é admitir um erro. Tese, quando você vai confessar, confessou, você está admitindo um erro. E eu acho que aqui reside um outro problema do ser humano, de admitir, aceitar e corrigir o erro, não, pastor Alessandro? As pessoas muitas vezes elas querem passar uma ideia de que são fortes ou que de repente elas são frágeis.
o ser humano ele tem muita dificuldade de pedir ajuda. Muitas vezes ele quer fazer tudo sozinho, porque ele tem a sensação de que se ele pedir ajuda, ele está demonstrando fraqueza. A gente vê essa história em Pedro, né? Pedro ele foi ousado, ele teve fé, ele teve uma coisa que ninguém naquele barco teve, que foi o desejo de experimentar o sobrenatural. E ele experimenta, ele anda por sobre as águas, só que daqui a pouco ele começa a tirar o olhar de Jesus e começa a olhar para o lado e ele começa a afundar. Eu acho interessante que esse homem nos mostra não uma fraqueza, mas uma humildade de entender que estava afundando. E antes de ele afundar completamente, ele fala assim: Senhor, socorre-me. Foi a oração, é uma das orações mais curtas que a Bíblia mostra, mas que de imediato foi atendido. Então não é vergonha, não é humilhação, nós reconhecermos que muitas vezes nós somos humanos e temos sentimentos ruins. Temos sentimentos ruins. Tem pessoas que às vezes falam para Deus que tem sentimentos ruins. Mas quando a gente fala para Deus um sentimento, Deus perdoa. Mas quando a gente fala para alguém que pode nos ajudar, que a gente tem esse sentimento, a gente alcança a cura. É o que o apóstolo Tiago nos diz. Muito bem, os ouvintes participando aqui com a gente. Obrigado por esse debate. Reconheço que preciso de ajuda para resolver situações que contaminam meu coração. Ouvinte de Austin, em Nova Iguaçu. Mais ouvintes participando aqui com a gente. Cadê? Aqui queria perguntar a vocês, como posso lidar em meu trabalho, pois é muita fofoca, e como não permitir contaminar o meu coração, me afastando. Obrigado, entendi aqui. Como é que se afasta disso, pastor Rivelino, lá no trabalho dele, dessa questão da fofoca, sem achar que ele é o melhor de todos, só por estar evitando algumas questões lá no trabalho, hein, pastor Rivelino? Sendo luz, se a pessoa que se aproxima de você souber que vai receber um conselho em vez de um par de ouvidos para ouvir, ela vai te evitar. Se ela souber que quando se aproximar de você, ela vai ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de mudança, ela vai se afastar de você. E você não vai ser uma pessoa antipática, o santarrão do local. Você vai ser um servo do Deus Todo-Poderoso. Eliel, eu estava pensando nessa questão de ser limpo, e um dos questionamentos que me veio à cabeça é o seguinte: ser limpo, será que é um ato ou um processo? Se for um ato, muitas pessoas vão dizer: eu não tenho um coração limpo hoje, se for um ato. Então, se eu não tenho um coração limpo, não verei a Deus. Mas se for um processo, eu estou tentando, eu vou conseguir. Então, eu acho que é um processo. Cada dia a gente vai se limpando, cada dia a gente vai deixando Deus trabalhar, cada dia a gente vai confessando, a gente vai chamando Deus para essa relação de paternidade. Eu gosto muito do Salmo 121, quando Davi diz assim: de onde me virá o socorro? Como é que eu vou fazer agora? Leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, talvez você possa estar hoje fazendo parte desses 66% aí, dizendo que o coração não está limpo, mas é hora de você olhar para o Senhor, e do Senhor ver o teu socorro. E esse processo de limpeza, de transformação, porque é limpeza, é limpando mesmo, pode começar hoje. E quem sabe, na próxima semana, você vai dizer sim e não o não que você disse hoje. Mas tudo começa, Eliel, quando eu reconheço, quando eu me aproximo de Deus e quando eu entendo que Deus não é um déspota, que Deus não está lá com uma azorrague para me chicotear. Deus está lá para me abraçar. Eu gosto muito daquele texto do filho pródigo. Quando o filho pródigo está voltando para casa, o pai está esperando ele. E o pai de longe o avista, porque só o pai conhece a sinumeta do filho, só o pai sabe como é que o filho anda. Então, de longe, o pai falou assim: um dia meu filho vai voltar. Deus é esse pai que hoje está de braços abertos nos aguardando. Ah, pastor, eu estou com o coração sujo, eu estou cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Fazem 10 anos, 11 meses, 5 dias, se alguém me magoou. Quem sabe que hoje não é o dia, sobremodo oportuno, de você se ajoelhar diante do Deus eterno. A gente que vem para esse debate, eu costumo sempre, pastor Eliel, dizer isso. A gente vem para cá com um espelho, o debate. A gente também se vê. Quando eu participo de um debate, eu me vejo nisso. E dizer sim ou não aqui é muito simplório. Dizer meu coração está limpo, meu coração está sujo. É preciso uma avaliação mais profunda, mais existencial. E eu diria o seguinte: hoje, o pastor Rivelino, eu começo também a chegar diante de Deus e falar: Senhor, limpa o meu coração. Porque tem coisa, Eliel, que eu consigo retirar. Mas tem coisas que só Deus pode me ajudar a retirar. Um filho que foi abandonado pelo pai. Um filho que foi rejeitado. Que odeia o pai, que não aguenta ver o nome do pai. Pode falar que hoje aqui eu tenho um coração sujo porque eu não perdoei meu pai. Mas se você hoje chegar diante do Senhor e pedir perdão para o Senhor não vai te dar força para você conseguir? Então tudo passa pela questão da paternidade de Deus, Eliel, de pai.
Bem-aventurados sois vós, quando tem um coração limpo. Vocês verão a Deus. Tá aí. Doutora Sayonara, ouvinte, participa aqui com a gente. É importante essas participações, eu sempre falo aqui. E acaba sendo o nosso feedback, a participação de uma pessoa, de milhões de pessoas vivenciando o mesmo fato. O ouvinte participa aqui com a gente. E assim, respondendo a pergunta da enquete, não. Queria que tivesse mais limpo, mas eu não consigo. Não que nele tenha sentimentos que fazem ruim às pessoas, mas sim que me faz mal. Me traz muita tristeza, angústia, palavras que foram ditas pelos meus familiares quando eu era criança. E até hoje eu não consigo seguir em frente e isso me corrói por dentro. E exatamente esse aqui é o sentimento. O pastor Edilson Carlos falou aqui, quando a gente começa a abrir o coração, o bem é para nós, né? A gente começa, mas tem gente que acaba ficando presa exatamente tal qual aqui. É um ouvinte, quer ver? Deixa eu conferir aqui a idade. Aí, mais de 20 anos aqui, e desde criança vem sofrendo exatamente, reproduzindo exatamente as coisas ruins que ela acabou vivenciando na infância, doutora. Nesse caso aí eu recomendo realmente uma terapia, tá? Porque existem processos lá de trás que precisam ser trazidos à tona numa terapia para ver um ressignificado desses acontecimentos, para que haja uma cura de fato e verdade, se ele não consegue por si só. Porque assim, na verdade, o que a gente faz, como todos falaram aqui, buscamos a Deus. Deus nos ajuda no processo de purificação, de santificação. Mas há um movimento aí que é meu, que é o de busca por isso. Busca através de Deus. Deus também usa profissionais para nos apoiar nisso, trazendo essa cura. Mas existe um processo de cura, né? Que você precisa entrar. E isso é um movimento seu. Então, tudo começa dessa maneira. Você movimenta, você domina. A gente precisa dominar. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Então, se você não domina aquilo que tem te dominado, aquilo permanece te dominando. Então, se você recalca, ele continua a te dominar. Então, você precisa trazer o que está talvez até no seu inconsciente ou conscientemente. Aquilo que te perturba, que te amargura tanto, você precisa trazer isso para ser tratado. E se não consegue só, busque uma ajuda de um profissional para que possa te apoiar nesse tratamento aí em busca dessa cura, porque é necessária, não dá para viver dessa maneira. Aí, ouvinte participa com a gente, São Gonçalo, dizendo uma reflexão interessante, é que quando a Bíblia fala de coração, não está falando de órgão, mas sim de sentimento ou entendimento, e ambos se originam na mente. A Bíblia vai dizer em Filipenses que precisamos pensar coisas boas, puras. Se só pensamos no mal, então teremos sentimentos ruins e o coração ficará sujo. Não é fácil, mas mesmo que momentaneamente podemos ter raiva e ira e assim pensar o mal. Para limpar o coração, se faz necessário uma transformação da mente. Por isso é importante todos os dias treinar nossa mente para cultivar bons pensamentos, o que gerará a pureza no coração. Já nessa reta aqui, de tudo que a gente já ouviu aqui, pastor Edilson Carlos, a gente chega à conclusão de que a gente só vai conseguir gerenciar essa questão que nós estamos falando aqui, de limpar o nosso coração, só com um relacionamento sincero com Deus. Não adianta ter uma outra via, um atalho para poder fazer isso se a gente não tiver esse relacionamento, esse canal aberto exatamente com Deus. Eu acho que é importante também a gente falar isso, porque muitas pessoas ficam elas até tentam resolver seus problemas, mas o problema acaba não sendo nem aqui, nessa esfera aqui. O problema acaba sendo muito mais espiritual, porque ela não tem um relacionamento com aquele que pode lhe dar forças para isso. Não, pastor Edilson? É verdade, pastor Léo. Isso realmente é o ponto de partida. Relacionamento. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Uma coisa interessante, Davi, ele como pessoa, ele não era uma boa pessoa. Como chefe de família, não era um bom chefe de família. No trato com as pessoas, se você analisar friamente, não era bom. Mas com Deus, Deus falou, é o homem segundo o meu coração, porque ele tinha um bom relacionamento para com Deus. Ele tinha uma vivência com Deus. Ele tinha um entranhamento com o Senhor. Isso é importante. Então, o fato de eu ser cristão não é meramente um rótulo, não é meramente um título. É vida. É vida nos seus pormenores. É você saber que Deus está ali.
Eu estava conversando ali com os pastores, que no escritório todo mundo me chama de pastor, não me chama de advogado. Os vizinhos, quando vai lá, aqui é o escritório do pastor? Quer dizer, isso para mim é ótimo, porque me ajuda, pastor Liel. Porque o título de pastor vai impedir, tem que impedir, de eu mentir, de eu fazer falcatrua, de eu enganar as pessoas, porque com o título pastoral, há um Deus que eu sei que está de olho em mim. Então, é um relacionamento. Isso é uma parte do relacionamento que eu agradeço a Deus. É a pessoa que está no trânsito, que sabe que Deus está ali com ele. Então, se a pessoa não tiver um relacionamento sincero, verdadeiro, esses pormenores, eles não são observados. A gente acaba sendo farisaico. A gente vai coar mosquito, como diz a Bíblia, e vai vir um camelo e a gente vai engolir. Porque não há relacionamento. Então, eu acho que o ponto de partida realmente é um relacionamento sincero. O senhor acabou de falar aqui no intervalo que às vezes a gente quer tratar Deus como carrasco, e é verdade, quando na verdade deveria ser um relacionamento pai e filho. E o filho para com o pai, ele é simples, ele é meigo, ele é carinhoso. O relacionamento do filho para com o pai. E o relacionamento do pai para com o filho é uma de proteção. Então, se eu for simples na minha vida, no dia a dia, não importa o grau de cultura que você tenha, não importa o dinheiro que você tenha ou que não tenha, mas se eu for simples para com Deus, muitas coisas ruins Deus não vai permitir que cheguem ao nosso coração. E quando chegar, nós mesmos teremos, como disse o pastor Rivelino, a vontade de chegar para Deus e dizer: Deus, limpa meu coração porque isso não está me fazendo bem. Acho que é isso aí, pastor. Muito bom. Os ouvintes aqui participando. Tem um aqui, pastor Alessandro. Eu quero trazer para a gente analisar aqui. Está aqui. Ouvintes aqui, Maricá. Ele é uns perdoam 70 vezes 7. Hipócritas, pois guardam mágoa em si. E eu quero entrar exatamente aqui. Existe um mandamento. Quando é 70 vezes 7? Aí você vê aquela pessoa, mas como é que fulano é bom? Fulano tem um coração bom, ele perdoa. O cara é uma bomba relógio. Ou seja, na frente das pessoas, de fato, tem toda uma capa. E eu quero voltar aqui, porque lamentavelmente tem muita gente vivenciando isso aqui. Não é verdadeiro nem com ele. E aí quem paga são as pessoas que estão mais próximas, porque de fora é o bambambam, gente boa demais. O problema é quando tá dentro, quando tá em casa, a família acaba pagando. Acho que é importante a gente falar isso, não, pastor Alessandro? O ser humano, ele tem a tendência a se esconder muito atrás de máscaras. E atrás da pergunta, a gente tem que analisar quem fez a pergunta. Quando Jesus fala de 70 vezes 7, foi um discípulo que fez a pergunta. Ele falou assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E eu acredito que quando Pedro faz essa pergunta, porque ele tinha um irmão dele sanguíneo caminhando junto com ele. E eu acredito que na caminhada com Jesus foi tratando muito a humanidade dos seus discípulos, e Pedro descobriu que ele tinha prisões do passado, como a doutora Sayonara falou, que nós muitas vezes também temos algumas prisões do passado, a gente carrega. E é uma das coisas que a gente tem que guardar o nosso coração, porque Deus quer escrever uma nova história na nossa vida, mas só tem como derramar vinho novo em odre novo. Não tem como criar uma nova história você guardando traumas, guardando feridas e guardando prisões do passado. Uma outra coisa que às vezes também as pessoas guardam no coração são palavras negativas de outras pessoas. O meu pai disse que eu não ia vencer, e guarda todas essas questões no coração. Pastor Eliel, talvez seja a minha última fala. Eu quero, assim, de maneira muito prática, contar a história de um peregrino que a Bíblia registra, porque todos nós somos peregrinos. A vida passa muito rápido. E o que a gente quer nessa vida? A gente só quer ser feliz, a gente quer crescer, a gente quer viver, ser amado e amar. E a Bíblia conta a história de Isaac, que era um peregrino na terra dos filisteus. E aquele cara, a Bíblia diz que veio dificuldade na terra, veio fome. E a única coisa que ele queria: eu quero viver, eu quero prosperar. E a Bíblia diz que Deus estava abençoando e prosperando, porque é a promessa de Deus para nós. Mas tinha uma galera lá que só queria matar o cara. O pessoal estava movido de inveja. O cara quer viver, não estava fazendo mal a ninguém. E o pessoal: não, a gente tem que matar. E um dia, uma noite, o Senhor aparece para ele e fala assim: meu filho, não guarda nada disso no teu coração não, porque eu sou contigo, eu te amo, eu vou te abençoar. Aí Isaac consegue lidar com o externo, com as pessoas de fora, muito fácil. Só que o filho dele casa com duas mulheres que acabam trazendo desgosto e amargura de espírito para Isaac e para Rebeca.
Então, pastor Eliel, muitas vezes a gente consegue lidar bem com situações de pessoas de fora, mas às vezes a gente guarda mágoas de pessoas que são muito próximas, e isso fere, isso machuca muito, e é uma realidade. Tá aí. Pastor Rivelino, a gente já está seguindo já para a reta final aqui já do nosso debate. E aí é importante dizer que isso que nós estamos tratando hoje aqui, isso é para a caminhada cristã, é para a vida cristã. Aliás, para termos uma vida cristã saudável, que é muito questionável isso, né? Às vezes as pessoas estão dentro das nossas igrejas, fazem parte do hall de membro da igreja, mas vivem uma vida completamente terrível por causa de sentimentos, porque não sabem como tratar exatamente todas essas questões que nós estamos dividindo aqui. E o mais importante, que isso tem tratamento, tem como a gente resolver, né, pastor Rivelino? É o grupo daqueles que vão à igreja, mas não conhecem o Deus da igreja, né? Achar que frequentar culto vai transformar alguém quando você não conhece o Deus eterno. Eu na minha vida cristã, eu ouvi uma história, uma experiência de um cantor que me marcou e acho que vai servir de bênção para os ouvintes, para nós. Esse cantor, ele estava na cidade dele e ele entrou numa rua e bateram no carro dele. E quando bateu no carro dele, o choque foi tão grande que jogou ele na calçada. Ele parou o carro e ele já ouviu do carro dele o cara xingando. O cara xingou de lá. Ele desceu do carro. Quando ele desceu do carro, o cara do carro que desceu olhou, era o pastor dele. A ovelha bateu no carro do pastor e não percebeu que o pastor estava ali no carro. Olha só o que é um coração não preparado. Porque quando você está muito magoado, muito chateado, você vai transpor, vai colocar para fora aquilo que está no teu coração. E se você não estiver em plena paz com o teu Senhor, nesse processo que eu acabei de falar, que você acabou de citar, Eliel, eu vou explodir a qualquer momento. Um coração alegre transforma a vida de uma pessoa. Um coração triste arrebenta a tua vida e a vida da tua família. Buscar o Senhor, eu gosto muito desse texto, e a minha última palavra, Eliel, Ezequiel, que diz assim: dá-vos-ei coração novo. Porei dentre vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, o Senhor te promete hoje. Tirar esse coração de pedra, esse coração doente, e colocar um coração novo. Mas isso quem faz? É Deus que faz. Quando? Quando você chega diante dele como filho e pede, e o Senhor atende a tua oração. Tá aí. E aí, doutora Sayonara, nós estamos discutindo aqui também, isso acaba de alguma forma atrapalhando a questão no dia a dia com a família. Eu acho que uma família onde tem pessoas com o coração sujo, no sentido de não resolver isso, acho que toda a família acaba sendo influenciada com isso, e aí a gente começa transferindo até para os filhos, né? Essa questão de uma vida ruim, nada é bom, já viu aquela pessoa completamente negativa que a gente fala? Acaba sendo essa questão sendo reproduzida, não, doutora? Reproduz, sim. E a família fica totalmente desestruturada. Se você tem uma pessoa que não tem essa consciência, nem busca essa consciência de que você precisa ser purificado, né? Através de Deus, em primeiro lugar, a busca a Ele, e de suas próprias atitudes, você não tem outro jeito. Você reproduz e depois os seus filhos irão reproduzir isso. E isso acontece assim de uma forma muito natural. Então sofre todo mundo. Então é importante, Deus nos diz, através da palavra dele, que a gente deve buscar a santificação, sem a qual ninguém verá ele. Aquele que é puro, purifique-se mais. Olha os movimentos que ele faz com que a gente tenha, né? Enganoso é o coração do homem, então a gente tem que prestar atenção ao nosso coração. Aquele que pensa, está de pé, cuide-se para que não caia. Então, eu estou bem, não sinto nada. Não, tem que haver uma autoanálise diária, não tem jeito, né? Pense mais nas coisas que são do alto. Eu tenho uma experiência minha, que eu gosto muito de Bossa Nova e de MPB. Sempre gostei. E ouvia todo tipo de música. E, repentinamente, eu me percebi nessas avaliações diárias, me percebi que toda vez que eu começava a escutar esse tipo de música, que não era gospel, eu começava a sentir sensações que eu sentia antes de ser convertida. E aquilo me transformava o meu dia através de um pensamento, de um gatilho. E eu falei, não quero mais. Mudei. Hoje eu ouço Bossa Nova. Isso é o meu caso pessoal, tá? Bossa Nova, MPB Gospel. Me sinto muito bem e não trago aquilo lá de trás que eu não quero mais reviver. Então, por que aconteceu isso? Porque eu tô esperta, vigilante àquilo que eu penso, porque o que eu penso é o que eu sinto e é como eu ajo. Então, a gente precisa estar realmente vigilante ao nosso pensamento, né? Tá aqui, olha um testemunho aqui pra gente fechar o debate. Olá, é de Nova Iguaçu. Olá, estou em processo de limpeza no meu coração. Em 2002, meu pai se suicidou. Em 2003,
passei por infidelidade conjugal. Em 2014, meu filho tentou suicídio e eu, nesse período doloroso, também tentei suicídio 3 vezes. Agora, assumi um relacionamento pleno com Deus e ontem foi a primeira vez que comemorei o meu aniversário com muita alegria. Ou seja, o que nós estamos falando aqui, tem como mudar. Dá certo. Dá pra mudar, tá? Não precisa ficar aí, né? E nem agora se inferiorizando, pastor, porque o meu coração... Não, é hoje. Hoje é o dia de levantar a cabeça e dizer assim, fala comigo, o Espírito Santo tá aí exatamente para isso, não, pastor Edilson? É verdade. Deus colocou esse tema, nos colocou aqui justamente para falar o seu coração. É o recomeço, é o virar de páginas. Coloca um ponto final, vamos recomeçar. O que tu ouviu aqui, tu aprendeu. Ou seja, vou dar o primeiro passo no sentido de que o meu relacionamento com Deus será melhor e, oriundo disso, as consequências serão também melhores para a minha vida. Eu acho que isso aí, pastor Eliel, é fantástico. Relacionamento com Deus. A partir de hoje. Tá aí. E aí, aquele texto, e é bom a gente falar aqui, de 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, da ceia, que virou o texto da ceia, né? E a gente às vezes só usa aquilo no dia da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aquilo é para todo dia. Meu Deus, verdade. Aquilo é diário. Aquilo não é só para ceia, para o momento da ceia na igreja. Não, aquilo ali é para todos os dias, pela manhã e à noite. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E reconheça que tem um Deus que perdoa os pecados, né? Terminando esse nosso seminário no ar de hoje, hein, ó? Muito bom, graças a Deus. A gente vai sentindo aqui o agir de Deus, né? O trabalhar de Deus na vida de um planeta acompanhando a gente agora. Muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua participação aqui com a gente. Quero agradecer a mesa que se formou para a gente discutir aqui este assunto. Meu querido pastor Alessandro Alvarenga, da Igreja do Nazareno em Nilópolis, na rua João Pessoa, 1469 em Nilópolis. Meu pastor querido, obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado, pastor Eliel do Carmo, e eu que agradeço aí ao convite, principalmente a participação do público, que também, quando compartilha seus testemunhos e as suas lutas, nos mostram também um caminho, nos ajudam também nos nossos próprios conflitos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Maravilha! Quero agradecer meu querido pastor Rivelino Márcio, da nossa querida comunidade Bethesda Itaguaí, na rua Prefeito José Moraes, 125 Itaguaí. Meu pastor querido, obrigado, pastor Rivelino. Que prazer imenso estar aqui, os debatedores, amigos, a você, Eliel, e também a comunidade cristã Bethesda, um grande abraço. Estamos lá firmes, falando que Jesus Cristo perdoa, restaura e coloca um coração novo dentro do pecador. Amém. Doutora Sayonara Marques, da PIB do Recreio, na rua Helena Manela, 101, no Recreio. Um abraço, meu querido pastor Vander, morrendo de saudade dele. Obrigado, viu, doutora? Um grande prazer estar aqui com vocês, temas relevantes, eu tenho muito prazer nessa oportunidade. Quero deixar aqui para os ouvintes a lembrança de que aquilo que você mais nutre é mais forte em você. Se carne, carne, se espírito, espírito. Então, vamos buscar as coisas que são do alto, que nosso pensamento esteja nas coisas de Deus. E isso sim vai nos trazer essa purificação em nosso coração. Muito bom. Meu querido pastor Edilson Carlos, da nossa Assembleia de Deus do Gato Preto, em São João de Meriti, na rua Ceci, 1577, Gato Preto, em São João de Meriti. Obrigado, viu, meu pastor? Pastor Eliel, eu que agradeço pela oportunidade de ser tratado e de tratar. É isso que acontece aqui nos debates da Rádio Melodia. Glória muito obrigado, Deus abençoe. Valeu, querido, um grande abraço. Aproveitar aqui para abraçar o Romel e a Nara, de Nilópolis. Eles são da Nova Vida, de Nova Iguaçu. Nos encontramos aí. Um abraço pra vocês aí. Aquela viagem inesquecível, né? Pois é. Um abraço pra vocês. Obrigado. Valeu, gente. Vem aí, Edinho Lobo, com a Débora Lira comandando a partir de agora o Tarde Maior. Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Trust em Nilópolis. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Boa sexta, boa tarde e até amanhã às 11, logo após o Sábado Não Para com César de Andrade. Valeu, gente! Amanhã. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional! Surpreendente! Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador.
formação ministerial e pastoral, vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil.